Quanto aos dados atinentes à execução orçamentária e financeira de dois relevantes fundos para a consecução das políticas públicas no setor, o Fistel e o FUST, aqui eu chamo a atenção dos senhores ministros para o achado mais relevante desse relatório e certamente algo que causa sobressalto a quem lê. Foram apuradas divergências materialmente relevantes entre os dados apresentados pela Anatel e aqueles apresentados pela Secretaria do Tesouro Nacional e pela Secretaria de Orçamento Federal. E apenas para exemplificar, eu menciono em relação ao Fistel, foi apontada uma diferença da ordem, senhor presidente, pasmem, senhores ministros, de 45 bilhões e 900 milhões de reais no saldo apurado em 30 de junho de 2015. Portanto, a Anatel sustenta que o saldo do Fistel é X e o Tesouro aponta que o saldo do Fistel é X mais 45 bilhões e 900 milhões. Ou seja, a gestão e a governança desse fundo realizada pelo governo federal é algo de causar calafrios em nós que somos responsáveis pela fiscalização e pelo controle da gestão governamental. Ainda em relação a esses fundos, destacou-se a baixa utilização nas finalidades e também esse é um aspecto que inspira cuidados desse tribunal. Eu não posso deixar de reconhecer que, num primeiro momento, este plenário decidiu que os recursos dirigidos ao FUST somente poderiam ser investidos no aperfeiçoamento da área de telecomunicações, mas, num segundo acórdão, este plenário reviu o primeiro posicionamento, mas o fato é que a autorização legal, infelizmente, e nós não podemos nos desgarrar da lei, mas a autorização legal, infelizmente, está transformando esses fundos que são, pelo menos foram concebidos para financiar políticas relacionadas ao desenvolvimento das telecomunicações, têm sido utilizados desde pagamento de auxílio alimentação de servidores públicos até compra de aeronaves para as Forças Armadas. Então, eu fico a me perguntar o que isso tem a ver com as finalidades precípuas do FUST e do Fistel. É bem verdade que este tribunal decidiu que não havia restrições para a utilização desses fundos com relação ao FUST. Em relação ao Fistel ainda pende a avaliação do plenário, mas eu penso que esse relatório serve para que nós possamos fazer uma reflexão a respeito desse assunto, senhor presidente. Recentemente eu tive uma reunião, recebi em audiência o ministro das Comunicações e ele disse exatamente isso, que o sonho para o Ministério das Comunicações era que esses recursos fossem canalizados para o aperfeiçoamento de políticas em telecomunicações. Mas o tribunal, corretamente, a meu ver, eu não estou aqui censurando a posição do plenário, até porque é a lei que diz isso, portanto, o que nós devemos criticar não é a decisão do tribunal, e sim a lei. Ela ampliou sobremodo a destinação possível para esses fundos, pelo menos com relação ao FUST, o plenário já concluiu que essa utilização é mais ampla. Portanto, eu disse que destacou-se a baixa utilização nas finalidades para as quais foram constituídos, não obstante os vultosos valores arrecadados aos fundos. De 97 a 2015, o montante arrecadado pelo Fistel foi de 82 bilhões e 270 milhões de reais, tendo sido utilizados aproximadamente apenas 5% desses recursos na fiscalização das telecomunicações. E vejam que o fundo se presta a essa finalidade. Por seu turno, a arrecadação do FUST de 2001 a 2015 foi de 19 bilhões 440 milhões de reais, dos quais ínfimos 1,2% foi utilizado na universalização dos serviços de telecomunicações. Vejam, senhores ministros, quase 100 bilhões de reais
arrecadados nesses dois fundos ao longo desse período, né, 15 anos no caso do FUST e 18 anos no caso do Fistel, e pouco mais de 6% desses valores foram dirigidos para atividades referentes à causa central, à razão central de criação desses fundos.